Oi pessoal, meu nome é Jade, eu sou estudante de Engenharia Civil e esta é a apresentação da disciplina tutorial de instalações hidrossanitárias, referente ao primeiro semestre de 2025. E aqui eu vou abordar os principais conceitos sobre o tratamento e distribuição de água, rede de água fria e esgoto e também rede de prevenção e combate de incêndios. Bom, nós vamos seguir essa ordem na apresentação. Primeiro nós falaremos sobre o tratamento e a distribuição da água potável nos centros urbanos e em seguida redes de água fria, depois redes de esgoto e por fim a rede de prevenção e combate de incêndios. Vamos falar agora do tratamento e distribuição de água potável. O tratamento da água tem como objetivo torná-la potável, ou seja, própria para o consumo humano. E as etapas são captação, coagulação e floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. A distribuição vem depois, levando a água tratada aos reservatórios e em seguida às casas e edifícios. Por exemplo, em cidades grandes, a água ela vem de represas ou rios, passa pela estação de tratamento, a ETA, e depois é bombeada até grandes reservatórios urbanos. Dali a gravidade e sistemas de bombeamento, eles levam a água até as residências. Bom, distribuição de água potável. O sistema de distribuição ele é composto por adutoras, que transportam grandes volumes de água, reservatórios que armazenam a água já tratada e as redes de distribuição que levam até os consumidores finais. E é importante, muito importante ressaltar isso, é importante manter a pressão adequada. Se a pressão ela for muito alta, ela pode causar vazamentos e se ela for muito baixa, ela pode não alcançar os andares mais altos de um edifício, por exemplo. Bom, os materiais mais usados em redes de água fria são os tubos de PVC, CPVC e PPR. O tubo de PVC é o mais comum e é usado principalmente para água fria. Já o CPVC ele aguenta temperaturas mais altas, sendo ideal para água quente. Já o PPR ele é resistente e fácil de instalar e é mais utilizado em obras mais modernas. As conexões, como luvas, curvas e T's, elas permitem que os tubos eles façam desvios, conexões entre si e mudanças de direções, conforme a planta do imóvel. Bom, falando agora sobre as etapas de dimensionamento no caso da água fria, O dimensionamento ele começa pelo levantamento dos pontos de consumo, onde haverá torneiras, chuveiros, essas coisas. Depois se calcula a demanda, ou seja, quanto de água será necessário. A partir disso, nós escolhemos os diâmetros adequados para os tubos, garantindo que não falte água, mesmo que o uso seja simultâneo. E depois nós verificamos a pressão e a altura manométrica, para garantir que a água ela vai circular corretamente. E por fim, nós fazemos o dimensionamento dos reservatórios, onde geralmente para edificações residenciais, consideramos a autonomia de 1 dia ou mais, conforme a norma local. Bom, vamos entrar agora em rede de esgoto. Nós vamos falar um pouco sobre o conceito, A rede de esgoto ela tem como função conduzir os efluentes, ou seja, os dejetos dos aparelhos sanitários até a rede pública, ou sistema de destino final, como fossa, cimedouro, Ela não pode ter vazamentos, ou retorno de gases. Então, é fundamental o uso de caixas sifonadas, ventilação adequada e boas conexões, E os materiais mais usados, nesse tipo de sistema, é o tubo PVC, que é resistente à corrosão e fácil de instalar. Conexões como joelhos, T's e caixas sifonadas, como eu disse, elas ajudam a conduzir o esgoto sem emendas mal feitas. Um exemplo de uso, por exemplo, a caixa de gordura é fundamental na cozinha, pois ela vai evitar que a gordura vá direto para a rede e cause entupimentos.
Vamos falar sobre as etapas de dimensionamento agora. O dimensionamento do esgoto sanitário, né, também segue uma sequência lógica para garantir o escoamento adequado dos efluentes, evitando assim, os entupimentos, os refluxos, mau cheiro. Né? Ele começa com o levantamento dos aparelhos sanitários, pia, vaso, chuveiro, etc. Né? Cada um tem uma vazão, né? Depois nós usamos as normas ABNT, né, para calcular o diâmetro ideal dos tubos e a declividade mínima, né, que normalmente é de 1%. Se o cano estiver muito plano, o esgoto pode não escoar corretamente. E um erro muito comum não dar queda mínima no escoamento, por exemplo, da cozinha, que acaba acarretando aquele retorno de cheiro, acaba acarretando os entupimentos. Seguindo aqui, agora nós vamos falar da rede de prevenção e combate de incêndios. Né? Essa rede ela é composta por hidrantes, sprinklers e extintores. Né? Os prédios maiores, né, há reservatórios específicos, né, como bombas que garantem pressão no sistema. Os sprinklers, por exemplo, eles são aqueles chuveiros, né, automáticos que disparam quando detectam calor. Eles são obrigatórios em locais, né, com alta circulação de pessoas, como shoppings e hospitais. Seguindo aqui nossas considerações finais, né? Bom, a correta instalação e dimensionamento, né, das redes hidrossanitárias, elas garantem, né, higiene, economia e segurança para os usuários, né? E um erro em qualquer uma das etapas, ela pode gerar grandes prejuízos, né? Não só de vazamentos, né? Também com a contaminação da água, né? Ou até riscos de incêndio. E por isso é fundamental que o profissional, né, da área domine esses conceitos e siga as normas técnicas. Bom, essas foram as principais fontes, né, utilizadas para a elaboração do conteúdo, né, incluindo normas técnicas da ABNT e materiais da disciplina. E foi isso. Aqui a continuação. E foi isso. E eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada.